agora a gente já não sabe mais em que horário a gente está, mas estamos todos aqui juntos para discutir algo muito importante nesse dia, que é o dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então a gente poder ter a liberdade hoje de trazer pessoas especialistas, como o Paulo Matos, que é responsável por toda a área de economia circular da Braskem, também o Gabriel Miller, que faz parte dessa equipe, que vem tentando mudar a maneira como a gente lida com o plástico, e trazendo também a Mariana, da Avery Dennison, que cuida de toda a sustentabilidade e com projetos muito bacanas, não só no Brasil, como na América Latina e Central. É muito importante a gente poder fazer essa correlação que nós temos hoje sobre sustentabilidade, que é uma palavra extremamente conhecida por todos nós, mas talvez um pouco desconhecida sobre o seu real valor, sobre o significado. E sobre ações que empresas que normalmente têm uma relação apenas com a indústria, do famoso B2B, elas vão ter com você, consumidor. Porque vamos hoje falar no Dia Mundial do Meio Ambiente do plástico. Aquele que muitos consideram vilão, mas para todos na indústria que conhecem bem, sabe que não é bem essa a realidade. O plástico não tem pernas, ele não suicida, ele não pula no mar e sai nadando, não. Somos nós, com o nosso desconhecimento, ou com a nossa falta da plenitude, da real necessidade que nós temos com novas matérias-primas, não temos uma relação correta com esse tipo de material. Então, eu gostaria aqui de propor, Paulo, Gabriel e Mariana, que vocês falassem um pouco por que vocês foram para uma área tão técnica. Porque, sério, a gente aqui vai estar completamente empolgado para falar de plástico, falar de reciclagem, processo, mas para quem está no nosso entorno, desculpa, é chato pra caramba. É extremamente chato. É verdade. Como transformar em fã algo tão importante no dia a dia das pessoas, que está no nosso dia a dia, as pessoas não entendem como mudou da década de 80 para hoje a responsabilidade do plástico nas embalagens, na questão de melhora de saúde, melhora logística, distribuição, shelf life de um produto, ou seja, só estou falando de coisa chata, mas que nós aqui temos tesão de estar falando sobre isso. E como transformar esse tesão em algo que todos entendam e que eles entendam a importância desse material no dia a dia. Então, Mariana, talvez começar com você. Tá bom, obrigada, Chico. Bom, eu sou Mariana, como o Chico já me apresentou. Estou hoje como especialista de sustentabilidade na Avery Dennison. Eu já estou na Avery há 12 anos. Hoje o meu papel é fomentar e patrocinar também os projetos de sustentabilidade, porque na Avery não é só a área de sustentabilidade que é responsável por esses projetos, é a companhia toda. Então, nosso papel dentro da área de sustentabilidade é fomentar realmente as equipes para que elas trabalhem em prol da sustentabilidade. E aí eu estou na Avery há 12 anos, não estive sempre em sustentabilidade, até porque a área de sustentabilidade dentro das empresas acho que é uma coisa um pouco mais recente, né? Começou a se estruturar um pouco mais recentemente. Então, contando um pouco da minha trajetória e até, Chico, tentando trazer um pouco disso que você comentou, que é chato, né? Mas eu acho que é chato, assim como é chato todos os temas que a gente desconhece. Então, eu acho que a sustentabilidade, ela tem pontinhos que são chatos, assim como todas as áreas, né? Mas ela tem pontos desconhecidos. E que aí, depois que a gente conhece, talvez ela desmistifique um pouco. Traga um pouco dessa questão do propósito, do porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, eu iniciei minha carreira na Avery na área de compras. Eu trabalhei por 8 anos na área de compras. Depois eu fui convidada pela área de R&D para trabalhar com desenvolvimento de produto, e aí já com foco em desenvolvimento de produtos com uma pegada mais sustentável. Então, produtos com redução, produtos com conteúdo reciclado. E aí já tinha um conhecimento um pouco maior da minha paixão por sustentabilidade, de como eu gostaria de trabalhar com algo, e aí podia ser técnico, como desenvolvimento de produto, ou com projetos sociais, mas que me trouxesse um propósito, né? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Então, quando eu desenvolvia produtos com um foco mais sustentável, eu conseguia trazer esse ponto de eu estou fazendo isso porque lá na frente isso vai se tornar um benefício para uma embalagem, que vai se tornar um benefício para uma recicladora, para o meio ambiente, para uma pessoa que está ali separando o material. E aí, depois de 3 anos na área de R&D, eu recebi mais um convite, dessa vez da área de sustentabilidade em si. Eu vou fazer 1 ano ainda na área de sustentabilidade, estou há pouco tempo nessa área, mas aí a trajetória trabalhando com esse tema já tem
um pouquinho mais de tempo. Então, acho que hoje a gente vai comentar aqui, eu espero conseguir falar para vocês alguns projetos que a Avery está tocando e que trazem bastante essa questão do trabalho em conjunto, que eu acho que é a nossa cadeia aí principalmente falando do meu mercado, né, de produção de embalagens, a gente precisa fazer um pouco melhor, que é trabalhar em conjunto, que é envolver os elos. E aí eu vou apresentar alguns projetos que a Avery tem e que eu quero convidar o pessoal para trabalhar junto com a gente. Bacana. E Marina, eu acho que você comentou uma coisa muito importante, né? Você falou que você, já na parte de desenvolvimento de novos produtos, você estava focado aqui, vou criar algo que vai trazer um benefício para todos lá na frente. Mas eu acho que isso não é claro no dia a dia do consumidor. Então, eu ia perguntar, Matos, como é que você se engloba nisso, né? Da onde veio, como é que foi picado por esse bichinho? No teu caso do plástico, depois da sustentabilidade também. Mas como deixar isso claro para todo mundo no mercado? Muito bom. Primeiro, um prazer estar aqui. É muito bom a gente se conhecer pessoalmente depois de 3 anos trabalhando juntos, né? E, de fato, eu concordo com o ponto que a Mariana comentou, que algo é entendido como chato, que a gente não entende, né? Geralmente a gente não entende, se afasta do tema, né? Eu trabalho na Braskem há 19 anos, já tem um bom tempo. E ao longo desses 19 anos, eu me deparei involuntariamente com posições contrárias ao plástico, que é a população, a sociedade, né? ONGs. Sempre a gente se encontrava em eventos e tinha um posicionamento muito frontal com plástico. No primeiro momento isso incomodava um pouco, porque você faz algo que acredita, né? E a gente acredita que não agride o meio ambiente, né? Que a gente faz algo bom para as pessoas e para a natureza, mas não é percebido dessa forma. Então, como é que a gente muda percepção? A indústria, tradicionalmente, não consegue se relacionar diretamente, de uma forma eficiente, com o consumidor. Cada um de nós aqui tem pouca exposição à indústria plástica ou à indústria de embalagens. Ainda mais uma relação que vocês têm uma relação com indústrias, não com o consumidor. Exatamente. Para a indústria é super claro, agora para o consumidor isso nunca foi claro. E aí, se a gente fizer um corte com o que nós vivemos na época do Covid, por exemplo, quais eram os materiais que estavam presentes no nosso dia a dia justamente para preservar a saúde? Era o plástico. Eram máscaras, eram aventais, né? Exatamente. Eram as sacolas que voltaram, as vacinas. Só que isso não é imediato para o público. A gente tinha uma expectativa de ser melhor percebido, justamente mostrando na prática que o plástico preserva a vida. Mas isso não é associado. Então, nós começamos a nos envolver em eventos e patrocinar, de fato, iniciativas que mostrassem o plástico no dia a dia das pessoas. Então, a gente vai poder, depois, exemplificar através de inúmeros projetos. Mas a Braskem, eu posso citar pegou um evento importante, por exemplo, que é a Corrida de São Silvestres, onde é distribuída uma série de copinhos plásticos, né, para hidratar o corredor. É importante aquilo, é impossível você dar um copo de um outro material. O corredor precisa furar aquele copo, se hidratar, se refrescar e continuar, e ele joga no chão. Ao final da corrida, quantas toneladas de plástico você tem? Então a gente se apropriou desse problema para mostrar que o plástico é importante para o corredor, para o cidadão, para o amador, profissional, mas ele também pode ser transformado e deve ser transformado em algo bom. Então essa interação, mostrando de fato com exemplos, vai ajudar a gente a mostrar para a sociedade, de uma forma geral, que o plástico é importante, ele tem que ser adequadamente descartado, então ser melhor percebido. É nesse universo que a gente atua, entre outras coisas. Pegando esse gancho, Paulo, porque, veja só, a gente não pode tirar o elefante da sala. Isso aí. Porque o que acontece? Nós sabemos todos os benefícios. E nessa contramedida que trazem sobre o plástico, mas a poluição marítima, as ilhas, que a gente sabe que existe, ninguém está negando esse processo. Só que é um processo que ele não vem da indústria, não é a indústria que produz e pega um caminhão, uma caçamba e coloca aquele material lá no leito de um rio. Porque o plástico ele tem um caminho, ele tem uma vida, ele vai até a casa do consumidor. Ele é parte inerente daquilo que a gente quer comprar, que é o produto.
Exato. E ele é a embalagem, na sua grande parte, que a gente consegue fazer uma correlação rápida, que envolve aquele produto. E aí nisso, então, Miller, você também, a gente sempre brinca, né, que no Rio Grande do Sul é onde tem os maiores especialistas, devido a como se começou grandes polos lá com o polo petroquímico de Triunfo, e por isso que é mais fácil você encontrar apaixonados nessa área, nessa indústria, para começar a estudar materiais e buscar, então, a área de polímeros, que é muito mais complexa. Eu, como engenheiro mecânico, metalurgia, né? Eu vou pensar em fofo e acabou, né? Para mim é ferro fundido e foi lá. Quando você vai para materiais, não, você vai num mundo muito maior, né? Você tem, na mesma lógica que a gente tem ligas metálicas, nos polímeros você tem cadeias de estruturações poliméricas gigantescas. Como é que isso te mordeu? Como é que você entrou nisso? Como é que você vê essa relação, então, das pessoas não terem a percepção que elas também fazem parte do problema, que o problema existe e o problema não é só da indústria. O problema é a forma como a gente se desfaz da nossa necessidade de consumo. Como é que você vê isso? Chico, obrigado primeiro por estar aqui, por ter a oportunidade de conversar um pouquinho, bater um papo, e também pelo pessoal que fica atrás das câmeras aqui, que também ajudam muito na organização de esses bate-papos, que podem ser informativos, a gente pode se atualizar também um pouquinho e se apropriar da palavra que você mencionou, que é tão falada e talvez tão pouco conhecida, que é a sustentabilidade. Bem, eu comecei justamente nesse processo lá no Rio Grande do Sul, no Polo Petroquímico Grande, que tem lá numa área de desenvolvimento de produtos. Assim começou minha relação com a Braskem. Então, como que a gente pensa novos materiais para colaborar com a vida das pessoas, através da química e do plástico, né? Transformar a vida das pessoas para algo melhor. A partir de um processo de também imersão nesse mundo, que ele não é um mundo simples, tem diversas facetas, muita coisa técnica acontecendo por trás, eu acho que a palavra que a Mariana falou antes, que é propósito, ela nasce com a gente e antes mesmo de qualquer interação com qualquer área, a gente cria ela. Esse propósito de vida. E eu também sempre tive uma clareza, assim, na minha concepção, que, pô, eu preciso colaborar com a vida das pessoas, eu preciso fazer o bem ao próximo, seja com aquilo que eu for trabalhar. Eu sempre fui aquele cara que, pô, come uma bala, come um chocolate, bota o papel no bolso, que vai pra... Ou é acorchato, que o pessoal gosta de reclamar, mas que não é acorchato, né? É necessidade. Pô, educado. Que vai na praia, pô, tem a sacolinha que leva para recolher suas coisas, já vê um lixo na volta, recolhe também, guarda, volta. O turista da rodada. Também. Então, assim, foi sempre um pouco o meu perfil, e esse propósito de vida de, poxa, eu preciso colaborar, foi o que acabou me guiando um pouco para essa área, porque eu encontrei um propósito muito bacana, depois que eu comecei a entender um pouco mais o conceito de sustentabilidade. Eu acho que quando a gente se apropria, quando a gente conhece, quando a gente entende o impacto que isso tem na vida das outras pessoas, isso nos motiva de uma maneira fenomenal. Então, traz o tesão de trabalhar na área, traz o tesão de contribuir para a vida das pessoas da maneira que a gente puder. Então, hoje, a gente trabalha na mesma área, eu e o Paulo, que é a área de economia circular, justamente buscando promover, cooperar num ambiente muito mais industrial, que é onde a Braskem se insere, mas também, poxa, como que a gente consegue tocar a vida da pessoa? Como que a gente consegue mostrar para ela, poxa, tem oportunidades, tem caminhos, a gente tem imensas dificuldades hoje em executar muitas coisas no que tange a temática de sustentabilidade, mas como que a gente consegue transformar isso em realidade? E aí, bom, a gente falou um pouquinho antes de elos, né? Tem o consumidor, tem a indústria, tem a pessoa que fez o desenho de um produto novo. Como que a gente bota todo mundo na mesma página para pensar junto? Porque se dessa cadeia pensar um pouco diferente, seja eu desenhando um produto, seja o consumidor jogando o produto num lugar que ele não foi desenhado para ser jogado, não vai dar certo. Então, acho que assim, buscar essa cooperação, buscar esse propósito, como inspirar esse propósito nas pessoas, eu acho que também é uma coisa muito bacana desse ambiente de sustentabilidade. É difícil encontrar alguém que trabalhe com isso, que não tem um propósito muito claro. É isso que é legal, porque você veja assim, a gente fala de propósito, assim, eu brinquei de ecochato, porque eu também sempre fui chamado de ecochato. Né? É muito louco. Então, eu me lembro da década de 90, não existia o termo sustentabilidade. Não tinha esse termo, pessoal. Economia circular, então... Também não, to cradle, esquece, não era isso. A gente usava reciclagem. E reciclagem, pessoal, pelo menos que eu me lembro da década de 90, ano 2000, era vinculada com 25 de março. Baixa qualidade. Exato. Então, a gente também tem que trabalhar um pouco com isso de eventos, né? Para dizer, não, o reciclado
não é ruim. O reciclado ele pode atingir a mesma qualidade mecânica de trabalho. Talvez ele não vai conseguir ter as mesmas qualidades de aparência, superfície, tá, do que um material virgem. No caso, tocante do plástico. Porém, a gente não usava esse termo, a gente tinha lá, já custou a década de 80 falando em natureza, aí veio a Eco 92, né? Foi o primeiro momento que teve aquela posição de, opa, vamos falar do tema, Os países se posicionarem, de ter um acordo mundial, mas o que eu percebo que além dos acordos é a relação da indústria que acelera esse processo. 100%. Junto com os países também, né? Mas essa conexão, né? Eu acho que essa conexão que acelera. Né? Você falou sobre a reciclagem. No nosso dia a dia, a gente lida com a indústria. De fato, né? São os nossos clientes. Mas a gente vai lidar com designers também. A gente vai pensar em como estruturar uma nova embalagem desde o seu conceito. A gente lida também com cooperativas, então tem o social vinculado nisso. Andando pelas cidades, quantos catadores a gente vê? Assim, você vai parar numa cooperativa, vai parar numa empresa e vai parar numa reciclagem. A sustentabilidade também financeira do processo. Senão não existe, senão não vai parar de pé, não vai ter futuro. Então, e isso é muito importante. Agora, a própria reciclagem em si, ela vem melhorando ao longo dos anos, né? Então, quando eu comentava que um produto reciclado ele era percebido com uma qualidade, é porque ele tinha pouca qualidade, de fato. E aí, ao longo dos anos, com tecnologia, né, com formalização, né, com investimento, então essa reciclagem vai se expandindo até ficar... Mas o preconceito ficou, né? Sim. Que é o que a gente ainda tem que trabalhar para mudar. Exato. Mas e como é que você acha, Mariana, nessa questão do preconceito que existe com o reciclado, que existe com a cadeia, né? Eu acho que o coletor, a cooperativa, todo mundo entende o problema social, mas ninguém quer se relacionar realmente com eles. E assim, eles são os invisíveis desse processo, tá? E foi muito bacana em projetos que a gente discutiu com vocês, e a gente conseguiu, graças a eles, haver duas realidades, a realidade Brasil e a realidade México. Os problemas são os mesmos, mas é muito gritante a diferença. Então, como é que vocês estão lidando com isso? Quais são as ações que vocês estão fazendo para reduzir esse caminho entre o conhecimento e a ação e deixar de ser o vilão devido a esse preconceito? Perfeito, Chico, ótima pergunta. Na verdade, até um ponto que você comentou antes, né? Qual é o nosso papel como consumidor e o papel das indústrias? Eu não vejo muito como desvincular esses dois papéis, porque eu acho que a indústria, ela é responsável, porque ela é a detentora da informação. O que tem naquela embalagem? O que tem naquele produto? O consumidor, ele não vai ter a informação de como fazer o descarte correto, de como reutilizar, se a empresa, se a dona da marca não explicar isso corretamente. Então, tá aí a importância um pouco do que o Gabriel comentou também, dos elos, né? Da união dos elos quando a gente está pensando uma nova embalagem ou repensando uma embalagem, que é o que a gente super tenta fazer com os nossos clientes, é levar para a mesa e trazer a galera lá do recurso natural, o consumidor, a recicladora e a cooperativa, nós que somos fabricantes de decorações, a galera que é o fabricante da embalagem em si, a marca, para discutir todo o fluxo e o processo que essa embalagem vai percorrer e aí envolver o consumidor. Essa informação de como fazer o descarte adequadamente tem que chegar para ele. E tem que chegar de uma maneira que não seja complexa. Porque aí entra mais uma vez a questão da falta de conhecimento. Se eu olho para uma forma de descarte e eu não entendo, eu não vou fazer. E eu não vou perder o meu tempo com aquilo. O consumidor, ele quer algo que seja prático. Então, como que nós estamos também comunicando essa forma de descartar? Né? Então, tem um trabalho que eu acho que a gente precisa fazer melhor como cadeia, que é desenvolver embalagens que realmente consigam ter um ciclo de vida, que seja para reuso, para reciclagem, aí cada marca vai definir o que realmente é esperado. Mas também a gente tem que comunicar mais facilmente e melhor. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa fazer. E aí, vou trazer alguns exemplos da Avery, que eu acho que engloba bastante essa questão que você falou, um projeto bem especial, na verdade, ele acabou de ser lançado, ele foi lançado na semana passada,
A IVE de comunicação está ali, talvez ela me mate, porque a gente ainda não lançou esse projeto, foi lançado apenas internamente, a gente vai lançar ainda, mas eu vou falar aqui em primeira mão, porque é um projeto que realmente tem a ver com o meu propósito, tá no meu coração de verdade, e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então, a gente acabou de fechar uma parceria com a Coopercaps, que é uma cooperativa aqui, né, da cidade de São Paulo, acho que, se não me engano, a maior cooperativa daqui, exatamente porque a gente quer trazer esse elo da cadeia para a nossa vivência. Então, a gente fechou um projeto muito específico de impacto socioambiental, que a gente vai expor bastante nas mídias, porque a gente precisa de parceiros, a gente quer trazer outras marcas e toda a nossa cadeia para participar junto com a gente, mas a gente tem uma série de ideias para desenvolver lá com eles e que tem a ver também com um pouco do impacto do nosso produto lá no dia a dia deles. Então, o que os rótulos estão atrapalhando lá, ou ajudando? A gente sabe que tem algumas tecnologias de rótulos que são mais fáceis de trabalhar que outras, enfim, a gente quer ficar mais perto deles. Mas esse projeto especificamente, a gente fechou com eles uma parceria, através da educação, levar a oportunidade para os trabalhadores da cooperativa, associados de uma forma geral, porque a Coopercap tem muitos associados, e também catadores e coletores carroceiros de rua. Então, vai ser um projeto que vai ser expandido para todo esse mercado. E aí a gente fechou, para começar, um piloto para alfabetização. Então, quando a gente esteve lá na Coopercaps trocando ideia, a gente pensou numa série de possibilidades de educação. Então, inclusão digital, economia circular, educação financeira, são todos temas que a gente quer tratar e levar a oportunidade de conhecimento. Mas a gente viu que tem um grupo muito grande que precisa de alfabetização. Então, muita gente que não sabe ler e escrever, o básico. Então, a gente também fechou, inclusive a gente estava mais cedo hoje na Estácio de Sá, conversando com os professores lá. A gente vai unir essa galera aí e fazer, e levar essa oportunidade para fazer esse curso de alfabetização com eles. E aí, o que isso tem a ver com toda essa discussão que a gente está falando aqui? Nós estamos fazendo isso porque uma das nossas metas, a IVE tem algumas metas de sustentabilidade, uma das nossas metas é causar um impacto social positivo na sociedade, mas também a gente sabe que quando a gente leva conhecimento e a gente dá a oportunidade de desenvolvimento para uma área, ela naturalmente vai se desenvolver. E é o que a gente precisa dessa cadeia de cooperativas e recicladores, que eles se desenvolvam, né? Que eles possam estar junto com a gente discutindo o ecodesenho de um material, de uma embalagem. Então, a gente quer trazer eles para mais perto, além de dar essa oportunidade de desenvolvimento também para a área. Então, acho que é um pouco desse comentário. Para quem não sabe, pessoal, a Coopercaps ela tem uma história muito bacana, que quem gerencia é o Carioca, né, o Tenins, que tem uma história de vida gigantesca de superação dentro desse processo, mas isso mostra um outro ponto, talvez, que eu vou perguntar para o Paulo e para o William, que é o seguinte: é muito bom fazer isso, e se vê que mesmo uma cidade densa, desenvolvida como São Paulo, uma das maiores cooperativas do Brasil, que está atrelada a maiores plantas mecanizadas. Plantas mecanizadas são plantas automatizadas de separação do material. Ou seja, que tem estrutura, ainda há muito a ser feito. E considerando no Brasil, com essas dimensões continentais que a gente tem, e aí a gente colocando também a Braskem, que está em todo canto ali, com todos os seus materiais nas suas diferentes formas. Como é que o que é a ação que vocês acham que vai ser efetiva nisso, de ter a educação, o conhecimento distribuído de uma forma mais simplificada para que todos possam entender, mas efetiva para que a gente possa mensurar o resultado dessas ações? Não é uma ação apenas, né, Chico? Assim, é complexo lidar com resíduo, né? Lixo. É muito complexo lidar com lixo, né? A gente está falando fora da parte de infraestrutura de cada cidade, a gente está falando de educação. 100%. Educação é algo permanente, né? Não tem fim a educação. A gente tem buscado se relacionar com a sociedade de diferentes formas. Então, até antes da Braskem ter uma área de economia circular, onde a gente faz parte, a gente trabalha com cooperativas distribuídas pelo Brasil, mas há praticamente 13 anos. Então, nessa relação, o que a gente buscou criar e desenvolver? Dar um apoio intelectual com noções de empresariamento, de contabilidade para cooperativas que existiam uma carência, e também um apoio financeiro para que, ao receber um material plástico, um produto reciclado,
eles pudessem beneficiar e ter mais renda. Essas cooperativas, elas têm um impacto em torno onde elas trabalham. Essas pessoas que têm lá já têm um impacto, trabalham com educação também. A gente patrocina eventos culturais justamente para dar essa visibilidade do que é importante, de como é importante a gente diferenciar produtos e poder alocar de uma maneira correta. Então, a Braskem, por exemplo, patrocinou o Rock in Rio e o Lollapalooza, onde recebeu então, esse resíduo plástico gerado no evento e transformou junto com outras empresas em produtos novos. A gente queria mostrar aí, ao vivo, num ambiente descontraído, para uma série de jovens, né, e públicos diferentes, faixa etária, que uma pequena ação tem um grande impacto. Então, essa forma de se interagir, uma forma descontraída também, tem que ser perene, né, tem que ser permanente. Você cria educação, você cria consciência. Então, uma forma da gente trabalhar é essa forma perene, investindo em comunicação, mas comunicação aplicada, não gratuita para ganhar ibope. Não é isso, né? Não, a Braskem, de novo, é uma empresa que se relaciona com a indústria. Então, o consumidor... Nem sabe, às vezes. Nem sabe, mas a gente quer impactá-lo para que todo o ciclo se beneficie. Né? Empresas como a Avery, grandes marcas, se beneficiem. Agora, tem que fazer isso com consistência também. Contínua. E também o modo de se fazer e a credibilidade que se agrega é importante. Senão a gente acaba sendo acusado de um termo que está muito comum, que é greenwashing. Né? Ninguém quer parecer verde, assim, a gente não tem essa missão. Eu gosto até de usar outro termo. Tá? Tem o greenwashing, que é bem complicado, mas eu acho que tem muita marca que hoje em dia ela está chegando no greenwashing. Vão fazer em 2030, em 2050, já foi, né? Infelizmente, como é que a gente vai acelerar essa produção mais limpa e necessária para que se mantenha a estrutura da sociedade como um todo nessa situação que está todo mundo postergando a ação? Seja a ação de comunicação, de educação, a ação social necessária, mas a ação de estruturação, porque ele ainda está falando, querendo ou não, o resíduo lixo continua sendo uma commodity, ele continua sendo uma possível matéria-prima, que é o foco da economia circular, né? Que é onde vocês entram a fundo. Nesse ponto, acho que também tem uma particularidade bastante grande, que não adianta só... Claro, o consumidor é um elo essencial. É um tema super técnico, como a gente mencionou, complexo de levar a informação. O modo certo, talvez, estão vários, porque as pessoas são diferentes, cada uma vai entender de uma maneira diferente. Eu gosto de usar muito a analogia também, quando trabalha em sustentabilidade, você vira um especialista de coleta seletiva em casa, né? Tudo que chega, esse aqui joga onde, esse aqui... E às vezes chega algo lá em casa que eu olho, putz, sei. Aí você vê que tem uma parte também bastante grande de educação industrial, das empresas mudarem a concepção. Poxa, como que eu penso, como que eu executo e não fico nesse gerúndio? Eu acho que tem um caminho bastante grande, ainda necessário e urgente de percorrer, que é transformar em ação. Poxa, eu vou fazer do modo certo amanhã? Talvez não, mas eu tenho que me mexer, eu tenho que me mover. Então, assim como a Avery, assim como a Braskem executam diversas iniciativas, muitas delas talvez com um impacto gigantesco na educação das pessoas, na sustentabilidade efetivamente de alguma cadeia, tem outras que a gente erra. Sim. Tem outras que, puxa, essa aqui não rendeu todos os frutos que a gente imaginava, mas é um processo de aprendizado também. Então tem essa parte de educação de todos os elos da cadeia, tanto da parte industrial, da parte empresarial, quanto da parte de consumidor. Acho que você levantou a bola para uma coisa que eu errei desde o início. Olá, prazer, sou Chico Souza da Greenplant, né? Depois de meia hora o cara diz ao que veio. Então, nós, como tecnologia e software, o que mais importa para nós é transformar a partir de dados e rastreabilidade. E você trouxe uma coisa muito importante, né? Você é um especialista em materiais, chega um material, você não sabe o que é. Você não vai pegar o isqueiro, não vai queimar para soprar e dizer qual foi a chama, a tribulação. Para quem não sabe, isso é piada interna de galera de materiais. Para descobrir material, um isqueiro na mão e acabar com as narinas, você vai saber se é um poliacetal ou um polipropileno. Mas dentro dessa brincadeira
sempre faltou dados, Sim. sempre faltou informação, sempre faltou transparência. E digo mais, para quem estudou nessa área, na área de engenharia, sempre faltou mesmo até bibliografia para isso. A gente não tinha informações sobre reciclagem, a gente tinha informação sobre materiais, a gente não tinha informações sobre reciclagem. Então vocês estão trabalhando nisso, sobre transparência, dados, informação de dados técnicos para transformá-los numa informação mais plausível para o dia a dia de todos. Assim, essa é uma dor que a gente viveu, né? Que a gente, de certa forma, ainda vive, né? Então, quando a gente começou a nossa relação, era primeiro ter consciência de que a gente precisava mudar alguma coisa dentro das nossas operações, dentro de casa. Agora, essa é uma dor universal, né? Transparência, rastreabilidade. A gente viaja aí para feiras internacionais, esse continua sendo um ponto e vai continuar sendo um ponto importante, né? Para dar fidedignidade ao que se vende, né? Ao que se promove. Então, a gente decidiu buscar uma plataforma e chegamos a vocês por causa disso, justamente para entender como que a gente deveria lidar com os diversos elos, desde a geração de um resíduo até a saída de um produto novo. E tem diversos elos associados a isso, mesmo internamente, mesmo numa operação. Então, através aí de um trabalho de 2 anos, pelo menos, a gente conseguiu mapear dentro das nossas operações. Um trabalho, assim, grande. Trabalho grande. Se colocar o namoro inicial, são 3. São 3 anos, pandemia. Isso com uma amostra pequena. Agora, veja, a nossa ambição, de fato, é conseguir, junto com os clientes, influenciar e dar uma capilaridade do Brasil. Essa é a nossa ambição. Então, envolve muito diálogo, né? Então, o cliente, um armazém, um outro operador precisa entender por que isso é importante, né? Então, o processo de convencimento não é fácil. O Gabriel teve envolvido em diversas dessas conversas, mas essa é a nossa ambição. Então, depois de fazer um exemplo bem sucedido dentro de casa, bastante trabalhoso, agora o nosso dever é se engajar com os clientes, nos engajar com os clientes para expandir. Que bate muito, eu acho, com as ações da Evidência, né? Junto aos clientes na economia circular. Teria como explicar um pouquinho disso? Sim, eu acho que o que os meninos comentaram, que eu achei bastante interessante, não sei se vocês perceberam, a gente já comentou de uma série de temas aqui, né? Sim. A gente não vai ter uma bala de prata para sustentabilidade, né? Eu acho que a sustentabilidade, a gente já falou de social, economia circular o tempo todo, tecnologia, então sustentabilidade é um quebra-cabeça de várias pecinhas que às vezes parecem não se conversar, mas que a gente tem que fazer com que elas se conversem aí, né? Eu acho que é um grande ponto aí para a gente trazer para a discussão. E aí, falando, um projeto que a gente tem, que realmente traz muito esse envolvimento da cadeia, é o Ed Circular, né? Então, foi um projeto que a Avery Brasil, e aí a gente exportou, ele já está em todas as regiões do mundo, né? Aqui na América Latina a gente já tem ele presente no México, e esse ano estamos lançando na Colômbia. Então, é um projeto idealizado aqui no Brasil, e que a gente pensou nele exatamente por uma dor que chegava até a gente, mas que não necessariamente era nossa, que não sei se vocês todos conhecem a estrutura de um material autoadesivo, né? Então você tem um frontal, que é o que você vê nas embalagens, é ali onde vai a impressão da marca e tal, o adesivo que segura ali, né, o frontal, e aí você tem uma camada de silicone e o liner, que pode ser de papel ou PET, plástico, que serve para fazer a proteção desse adesivo. Então, no processo de rotulagem, né, um processo de conversão, essa proteção, ela é descartada. Então, ele é um material que nem chega lá no consumidor. Ele realmente só serve para fazer a proteção desse adesivo até o processo da rotulagem. E esse material, para que ele possa se desprender do adesivo, ele tem uma camadinha de silicone, como eu comentei. E essa camada de silicone no papel ou no PET, ela faz com que o papel ou PET se torne um material de difícil reciclagem, porque ele está teoricamente contaminado. Materiais também. Eu imagino. E aí chegava muito pra gente, né? O que a gente pode fazer com esse material? Porque ele é enviado para aterro, e aí sei lá quantos anos esse material fica lá. E é um material que, se não tivesse a camada de silicone, é um material que teria um destinamento muito mais nobre, até mesmo do que um coprocessamento. E aí o que a gente fez, através desse programa, foi unir
os interessados. Então, nós que somos o fabricante do material, quem gera o resíduo, que é o convertedor ou a marca, e os recicladores que já têm tecnologia para tratar esse material. Então, o que faltava, na verdade, era essa conexão. Então, o Age Circular faz exatamente isso. Ele apresenta o programa, trazendo quem gera o resíduo, que são as marcas convertedoras, e os recicladores que possuem a tecnologia para tratar um material com silicone, seja neutralizando o silicone para gerar uma polpa nova, ou conseguindo utilizar o PET com a camada de silicone para fazer materiais para outras linhas de produto. Então, esse é o Age Circular, a gente está expandindo, né? E até a gente teve um evento na Argentina na semana passada, e o pessoal está cobrando a gente no Age Circular na Argentina também. Então, ele tem sido uma solução bastante legal. Hoje a gente tem quase 40 empresas fazendo parte do programa, e até o ano passado, de 2019 até o ano passado, a gente já tinha conseguido transformar aproximadamente 8 mil toneladas de material que não teriam esse destino mais nobre aí, de se transformar em novos produtos, né? Bacana. Você vê como é complexo lidar com resíduo, né? Quantas empresas precisam trabalhar juntas, se envolver, né? Para lidar com algo que passa desapercebido no nosso dia a dia, um resíduo, um lixo. Mas olha o esforço para transformar isso num produto novo ou dar um destino adequado. E aí, olhando a concepção, né? Nós, ano passado, lançamos o Casulo, que é um hub de embalagem, né, de desenvolvimento. Pensamento sistemático desde a criação, né? Desde a criação. Então, se vamos pensar num novo produto ou como melhorar o produto, preciso entender se esse produto terá possibilidade de ser reciclado. E esse trabalho não se faz só, né? Então, tem uma equipe de design, tem uma equipe de materiais, tem uma equipe de embalagem, uma equipe técnica importante para a gente conseguir entregar algo que será de fato reciclado. Isso é no início da cadeia. E depois, na disposição, com quantas empresas a gente precisa se relacionar para fazer com que essa embalagem de fato chegue à reciclagem. Então, nós temos trabalhado bastante com muitas cooperativas, com muitos parceiros recicladores, para expandir essa possibilidade. Com qualidade, com segurança, que é o que a gente busca. Vocês são recicladores hoje, né? Somos. A gente investiu numa unidade própria, que está em operação desde o ano passado, para transformar em números aqui. A gente quer pegar 250 milhões de unidades de embalagens pós-consumo e transformar em produto novo. Então, é um trabalho muito grande. Quem tem a oportunidade, tiver a oportunidade de ir numa unidade de reciclagem, a hora que você vê os fardos de material pós-consumo, o estado que eles chegam, é realmente muito desafiador. Transformar isso num polímero, né, num plástico novo, sendo possível de você ver numa embalagem de shampoo ou numa outra embalagem, é o que deixa a gente bastante satisfeito. Né? Um esforço grande e tem que ser aplicável. Né? Não existe só um romance. Viável. Tem que ser viável, economicamente viável. O Brasil é um país com necessidades, né, econômicas, carentes, então precisa ser factível para a população. Mas é engraçado isso, né? Porque como a gente vê, como a gente não gosta de ter relação com o descarte e com o lixo. Porque a gente descarta no momento da extração, no momento do primeiro momento de fabricação, no momento da conversão, no momento do produto, no momento do envase, na distribuição, na venda e no nosso consumo. O descarte ele faz parte de todas as relações do momento que nós temos de qualquer tipo de produto, independente se é plástico, papel, alimento, qualquer coisa. E foi muito bacana que comentou o Marido, que falou assim, poxa, mas tudo são todos os meios do ambiente que a gente vive. Então a palavra meio ambiente, eu prefiro a palavra meio ambiente à palavra sustentabilidade. São todos os meios do ambiente que a gente vive. O descarte ele está no nosso momento de educação, quando a gente vai para a faculdade, para a escola, para a pré-escola, então, meu Deus. Ele também está no momento de trabalho, ele está no momento da nossa relação social, no show, no nascimento. Ele está a todo momento e a gente não tem essa relação com ele. Ele é presente, ele é inerente do dia a dia. E a gente às vezes não entende o impacto que é. Só que o Brasil, eu acho que o Brasil sempre teve inúmeras boas ações de reciclagem desconhecidas, desconectadas, não vinculadas. E o resíduo
há muito tempo sempre teve valor no Brasil, que despencou. Até para quem não sabe, as commodities fizeram isso daqui, está valendo muito menos e vai para baixo, e isso impacta essa estruturação que é feita. Totalmente. Porque elimina a margem. E você vai pegar países como os Estados Unidos, ele doava o lixo, né? Então, a China foi obrigada a criar uma lei em 2018 para impedir a exportação de lixo. O papelão saía todo da Califórnia, coletado de graça nos Estados Unidos, entregue de graça na China nos navios, né, como contrapeso. Ao invés de você encher o navio com água do mar para ele poder retornar, se encher de a para de papelão, né? Isso se eliminou. E foi muito engraçado que os recicladores chineses começaram a montar fábricas de reciclagem de papel nos Estados Unidos para continuar a receber a matéria-prima que antes levava até a China. Então, eu acho que o Brasil está muito à frente, mas ainda muito desconectado. E aí, Miller, aí é com você. Tenta explicar isso daí, que agora nem sei o que eu perguntei mais. A desconexão, acho que tem um caráter muito cultural também, aquela questão do preconceito que você falou lá no início. E a gente vê muito presente na indústria. Pô, eu quero que o meu telefone tenha uma parte dele reciclada, se eu estou pagando caro por ele, o modelo mais novo. Não, poxa vida, porque eu associo imediatamente a qualidade. E a gente esquece que, poxa, o telefone há 10 anos atrás era de um jeito e agora é de outro. Por quê? Teve um avanço tecnológico muito grande também. Não tinha TikTok nele, né? Não tinha. Tinha SMS, olha lá. Cobrinha. Nossa, cobrinha. Então, essa tecnologia, ela também teve saltos muito importantes dentro da indústria de reciclagem. Hoje, quando a gente fala de um material polimérico, de um material de outras naturezas, reciclado, que vai para algum lugar, a gente não está falando de um material de má qualidade necessariamente. Tem, mas também tem material de muito boa qualidade. E que deveria ser prezado muito mais, ser priorizado dentro de produtos hoje, quando a gente fala que tem outras oportunidades de colocar o material ali. Claro, quando fizer sentido do ponto de vista de sustentabilidade. Sei que você não gosta muito, talvez, do meio ambiente, mas tem todo o caráter social, econômico e ambiental por trás de se optar por um material. Mas eu acho que essa questão de preconceito ainda pesa muito aqui. Eu acho que faltou um representante governamental nessa mesa hoje. Que eu ia mencionar isso também. Excelente ponto, Deus, Chico. Assim, o desafio, você falou sobre o desafio de integração, o desafio logístico, o desafio de gerar demanda. Leis. Que vem com regulamentação. O que está acontecendo é na Europa, né? Exato. Se a gente for considerar, hoje só existe um produto no Brasil com obrigação legal que parte da massa tem que ser feita de matéria-prima reciclada. Vocês sabiam? Desde 2010, 2011. Impressoras. 10% do peso de uma impressora tem que ser feita de matéria-prima reciclada. 10% do peso. O que é normalmente esse material reciclado dentro da impressora? O cartucho. Tá. Isso acabou com o quê? Com o mercado ilegal de ficar preenchendo tinta de cartucho. O que vale mais? A impressora ou o cartucho? O cartucho. Então você vê que mesmo uma relação que a gente vai falar que é uma relação ambiental sustentável, o fator econômico é preponderante. Só que ninguém vai olhar o cartucho se ele tem uma face bonita ou não. Então ele não fica no externo da impressora. Porém, a Europa está cada vez reforçando mais nas suas legislações a obrigatoriedade de conteúdo reciclado em determinados produtos. Nada impede, naquilo que talvez vai impactar na beleza de um produto, a parte interna seja de conteúdo reciclado. Como é que a gente consegue fomentar isso cada vez mais? Porque gera emprego, cooperativas, logística, tratamento, reduz o impacto, menos extração, aumento de vida útil de todos os recursos naturais, menos impacto em aterro, menos impacto atmosférico. Repensar, como você falou, né, a cadeia como um todo, o peso do produto mais leve, forma. Como é que a gente vai trazer para o dia a dia isso na regulamentação brasileira? Que já tem lei pra caramba. É verdade. Posso jogar mais uma pergunta para vocês responderem? Aqui, ó, vai, muda a posição. Porque sempre você citou a Europa, né? Eu acho que sim, já tá, essa parte legislativa está muito mais evoluída, mas talvez porque existe uma cadeia recicladora mais preparada. Hoje, se a gente tiver isso aqui no Brasil, a gente tem estrutura em termos de
recicladoras para produzir conteúdo necessário para atender toda essa demanda que vai surgir através da legislação? O que vem antes, né? Porque assim, tem empresas que acabam tomando protagonismo de fazer um investimento para mudar o patamar da qualidade do produto reciclado, que é o que a gente está falando. Isso aí. Né? Então, sem dúvida alguma, a regulação propicia o que? A segurança jurídica E ambiente. Exatamente, para que tenha um investimento ao longo da cadeia. Agora, a Europa também tem seus dilemas. A gente às vezes fala da Europa, né? Quando imagina, pensa que Está tudo resolvido. Não está. redondo. Tem dilemas, Estão desafios sofrendo bastante. grandes. A Europa ela tem um problema, acho que maior. Acho que ela não é tão estruturada na reciclagem, ela é estruturada na coleta e na educação. Qual é o nosso grande problema? Não é a tecnologia de reciclagem, é a separação dos materiais. Tá? É antes da reciclagem, é um material misturado. É para chegar lá. Para chegar lá. Eu acho que essa estrutura de chegar lá é extremamente consolidada. E não é porque são melhores ou piores, é que a educação, a informação, ela é constante durante décadas, anos. A gente muda a nossa comunicação a todo momento, então as pessoas não sabem o que é agora. O Japão, ele tem a reciclagem, e a Espanha tem a reciclagem, porque é o mesmo programa há mais de 20 anos. A gente não tem um programa claro, brasileiro sobre isso. São as ações das empresas, e as empresas elas comunicam de diferentes formas. Esse é um ponto assim, fantástico que você traz. E essa multiplicidade que a gente está vendo de materiais, né, que a gente está falando de reciclado, mas também está falando de produtos de origem bio. E aí você tem mais de um produto. Essa diversidade de materiais também vai gerar um desafio dentro dos países para se entender aonde eu coloco cada tipo de produto. E é tema, inclusive, de uma regulação na Europa para rotulagem. Sim. Aqui no Brasil, a gente já tem as nossas obrigações, mas quanto mais se amplia esse espectro de produtos, maior o desafio para educar. Eu sempre chamo isso da briga do canudinho. Pessoal, eu sou mentalista, mas eu acho que eu sou mentalista errado, porque eu falo, cara, certas coisas estão erradas. O canudinho sempre foi polipropileno, monomaterial, e ele não criou asas para ir pro Rio. Aí vieram mudar a lei em São Paulo. Hoje o canudinho ele é feito de 18 materiais diferentes. A dificuldade para reciclar muito maior. A separação muito maior. E todo mundo tendo a impressão que está fazendo um bem para o planeta. A gente piorou a estrutura de reciclagem do canudo plástico no Brasil. A gente piorou. E esse é o problema para mim da educação, do greenwashing, de algumas coisas. Quem fez a lei não fez por maldade. Ele estava completamente ciente que estaria fazendo um bem para o município. Só que a partir de dados errados. A partir da falta de uma informação. Então, a gente vem nessa questão da informação porque a gente bate muito. Às vezes a informação distribuída não é clara e não é assertiva. Então, eu sempre dou o exemplo do canudinho porque eu fico indignado. Mas a parte ali complicada é, cara, tem tanto material que na hora que misturar, nada se salva ali. Nada se salva. E até prejudicando todo o circuito de reciclagem. E a gente teve muita interação com o canudo, com a sacola plástica, por exemplo. A gente teve muita interação tentando mostrar dados, que é a análise de ciclo de vida de um produto. O LCA. Então, com o LCA, você consegue mostrar objetivamente quanto de recurso é utilizado para se fabricar um produto e quantas vezes você tem que reutilizar esse produto para compensar uma outra alternativa. Só que transmitir isso é muito difícil. É o que eu falo. A gente tem tesão, mas vira técnico demais, vira chato. É consumo de água, é CO2 na atmosfera, custo logístico, cadeia. A gente teve algumas reuniões muito produtivas com políticos, vereadores, que faziam propostas, então, projetos de lei, justamente isso, que achavam que estavam fazendo um bem. E aí, quando a gente mostrava dado duro, de fato, poxa, não é bem assim, vamos segurar, nós temos um problema de resíduo, como podemos trabalhar junto? Então, aberto ao diálogo. Para a população é difícil chegar isso. É difícil, porque é muito técnico. Como ser transparente, efetivo, fã, e ainda por cima trazer esse resultado? E como a educação também de quem nos representa politicamente influencia em criar esse ambiente propício a fazer movimentar essa roda.
Hoje é um setor, olha quanto desafio a gente já colocou aqui. O resíduo é difícil, ou está separado. Está com problema econômico no setor inteiro, porque é uma commodity. Muita gente quebrando. Ele está voltando a 2008 e 2009. 2008, o próprio carrinheiro, o carroceiro, o catador, que cada estado do Brasil chama de uma forma diferente, não pegava papelão, porque não tinha valor para vender. É o que está acontecendo hoje de novo. Como que você consegue dar uma sustentação e uma segurança para assimilar essas ondas de mercado que ocorrem? E outro ponto, pessoal, o Brasil virou importador de lixo de novo. Se você pega o porto de Santa Catarina, tá, aquele porto maior lá, não é o de São Chico, tá, Itajaí, o que está entrando de papelão no Brasil, isso acaba de... Papelão, estamos falando de sucata. A para de papelão no Brasil despencou a venda de aparas no Brasil. Então a gente está gerando resíduo, a reciclagem ocorre, mas a gente está reciclando o resíduo de outros países, não reciclando o nosso, reduziu o valor, aí não consegue passar para o catador, não consegue pagar o custo logístico que aumentou de lá para cá. As papeleiras, logicamente, estão regulando o preço e é a regra do jogo delas, mas a gente está pegando o lixo e não está dando vazão no nosso lixo. A gente está acontecendo conosco o que aconteceu com a China em 2018. Mas sem regulamentação. Sem regulamentação. Porque existe o famoso Código da Basileia, que é um código mundial, que dá um regulamento mundial para a troca de resíduos entre todos os países do mundo. Só que aquilo que talvez funcionava na década de 80, vocês comentaram muito bem, não se aplica hoje. A tecnologia mudou, os tipos de materiais mudaram, nossa forma de consumo mudou. A gente tem que rever legislação. E vai ter um olhar sobre isso também. Essa própria transação de resíduos, ela vai ser alterada. Os países hoje, não só para resíduos, mas para produtos com conteúdo reciclado, alguns têm se mostrado mais restritos. Validação, certificação. Certificação, exatamente. Comprovação para evitar uma série de problemas, né, intencionais ou não. Tem muito problema não intencional. Acho que o desconhecimento está impactando muito nesse mercado. Tá? Eu acho que a gente não adianta a gente colocar tudo num balaio só, porque ok, tem a má fé, mas eu ainda acho o desconhecimento muito forte. Eu não sei, é minha impressão, não sei se é a impressão de vocês. Sim, até porque não é negócio das empresas fazer essa gestão. A gente conversava, a gente precisa se apoiar para primeiro tomar consciência do que a gente gera, de como a gente lida com isso. Né? E essas ferramentas de tecnologia são vitais para isso. Né? O DAT é um exemplo claro. Então, falta de informação, não é core das empresas. Vai botar uma atenção. Vejam lá, mexeu agora, hein, pessoal? Quando tiver uma obrigação de fato, né, ou uma aspiração empresarial diferente. Concordo. Bem, pessoal, eu acho assim, se a gente ficar aqui, a gente fica até amanhã, e a gente passa tranquilamente aí 24 horas discutindo, porque todo mundo aqui gosta do que está falando, tem tesão no assunto, está propenso a buscar novas soluções. Mas para a gente não estender tanto, até para não ficar chato para quem está do outro lado assistindo, eu queria que cada um pudesse resumir, não só em ações talvez pessoais ou aspirações pessoais nessa área, mas também das empresas que vocês representam, como vocês acham que vocês vão conseguir mudar esse shift para talvez daqui a 12 meses, no próximo dia 5/6 aí de 2024, falar, olha, em dados foi isso aqui que a gente mudou. Por favor. Obrigada, Luiz. Bom, eu acho que é realmente um resumo de tudo que a gente já comentou aqui, né? O que a Avery está buscando, e eu particularmente busco também, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, é criar conexões. Tem muita tecnologia boa, o que a gente pode fazer da nossa parte, né? A gente falou um pouco de legislação aí e tal, então tem coisas que não estão em nossas mãos, não cabe a nós, mas o que a gente pode fazer é criar conexão. Então, até vocês comentaram do Casulo, é um espaço super bacana, já estive lá muitas vezes, parabéns para vocês. Já fomos lá muitas vezes, inclusive para pensar e repensar embalagens com clientes nossos. Então, acho que é um espaço que propõe exatamente o que a gente quer fazer. Por exemplo, a Avery tem um portfólio de produtos autoadesivos bastante amplo, com foco em sustentabilidade. Então, a gente tem
portfólio para redução de materiais, material com PCR, enfim, tem uma série que possibilitam reciclagem, certificados. Então, tem uma série de produtos ali que a gente, nesses ambientes, consegue ter a possibilidade de discutir um pouco com a cadeia e aí acabar gerando essas conexões que vão fazer com que lá na frente esse produto tenha realmente um encaminhamento correto. Então, eu gostaria aqui de deixar mesmo um convite para que a gente possa se conectar mais, para que as marcas... Já marca no casulo ali, já... Exatamente, a gente já marcou algumas vezes. Vamos visitar, do lado lá, a gente está em Vinhedo, né? Mas que a gente se conecte mais mesmo, né? Não, então, Braskem que está lá na pontinha para a gente, né? Depois as marcas, os fabricantes de embalagem, os consumidores, recicladores cooperativas, para que a gente consiga definir isso em conjunto. As nossas tecnologias são muito boas para ficarem fechadinhas nas caixinhas ali, que a gente consiga disseminar isso, discutir em conjunto. Bacana. Verdade. A gente aqui, eu acho que tem um consenso, né? Espero que tenha conseguido também transmitir que o trabalho é colaborativo, né? Então, eu até inicio fazendo um convite. Nós temos uma plataforma chamada Braskem360.com. Nessa plataforma a gente mostra diversas ações que nós temos, investimento de fato, para transformar a nossa ambição em produto e realmente em algo concreto para o usuário final, né? Para nós como consumidores. Então, a gente tem trabalhado muito com recicladores, com cooperativas, diferentes tipos de tecnologia de reciclagem mecânica, mas também a reciclagem química, que a gente não abordou aqui. E a Braskem está muito engajada nisso. Eu acho que é acelerada ainda nos Estados Unidos. Eu acho que o Brasil, é isso que eu falo. O pessoal começou depois, mas eles... Mas é rápido. É rápido. É rápido. Aqui... Tem coisa aí, viu, Chico? Trabalhar com biopolímeros, a Braskem é reconhecida globalmente pela oferta de biopolímero. Cana-de-açúcar é um ativo nosso, brasileiro, que a gente transforma num plástico sustentável. A gente falou só de resíduo aqui, mas o resíduo está relacionado com mudança climática, os impactos no clima, né? Uma coisa está diretamente vinculada à outra. Então, assim, trabalhar desde o início da cadeia, trabalhar junto, dando produtos com uma melhor pegada de carbono, com uma melhor história e história concreta, né? Então, esse é o nosso objetivo. O Gabriel e eu e o time trabalhamos 100% nisso. Faço convite para vocês visitarem e agradeço esse espaço que você propiciou aqui para esse debate. Eu agradeço a vocês terem vindo, né? Não é tão difícil hoje em dia a gente voltar nas relações físicas, né? É tão mais fácil. A parte positiva do Covid é que ficou mais ágil as reuniões por continuarem muitas delas serem as não presenciais, porque acelera a vida de todo mundo. Mas ter essa relação física, eu acho ela muito necessária, ela faz falta. E a gente falou bastante de educação, cooperação, colaboração, vários sinônimos da palavra aqui. Parabenizar vocês também, porque esse é um momento de educação. E, eventualmente, pode ser um momento para criar cooperações. Alguém que viu o conteúdo... já vamos criar uma série aqui, falando sobre isso, fácil. Não, mas eu acho que é um pouquinho o que a gente busca todo dia. Assim, a gente levanta da cama todo dia sabendo que, puxa, hoje eu vou falar com uma série de pessoas que, eventualmente, eu vou ter que transmitir algumas mensagens para elas, educar ela em algum tema que tange sustentabilidade, que vai trazer benefício concreto para as pessoas ali na frente, e eventualmente isso acaba virando alguma cooperação. Eu acho que necessariamente é isso que eu espero que ano que vem a gente consiga trazer cada vez de forma mais presente, cada vez de forma mais concreta dentro do nosso caso, um caso muito mais industrial, mas que isso esteja mais presente na vida das pessoas também, direto ou indiretamente, por algo que elas pensaram, por algo que elas olharam, puxa, que bacana, olha que legal isso que está chegando para mim agora, que é uma coisa que a indústria pode proporcionar para as pessoas, eu acho que deve proporcionar. Bacana, Gabriel. Bem, e no meu caso aqui, pessoal, eu fui reciclador, né? Eu tive 13 recicladoras em 5 estados, né, brasileiros, vendi elas em 2013, e eu saí desse físico para o digital, né? Hoje somos 100% tecnologia. Mas eu acho que esse DNA de lixeiro, por que você fazer, eu sou lixeiro mesmo, você ia embora, não falava mais comigo. Hoje em dia é muito bacana. Nossa, eu sempre quis trabalhar com lixo na minha vida. Né? Hoje é descolado. Mas quando eu falava isso em 2002, 2003, não era fã. Mas o que eu acho que se a gente acredita realmente, e além de acreditar, a gente faz esse esforço dessas ações.
de pessoas tão diferentes, com histórias de vidas tão diferentes, com empresas tão diferentes. Essa somatória de informações e dados talvez seja mais aqueles pequenos meios para transformar esse ambiente que a gente precisa ser completo e necessário, mais transparente, mais prático, mas com resultados que a gente possa mostrar não só para nós como companhia, porque todos nós somos companhia aqui, mas também para a sociedade. Porque não sei quantos vocês têm filhos aqui, mas a gente se assusta com o que vai ser daqui a alguns anos, com mudanças climáticas, questões sociais cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Então, eu acho que não podemos esperar pelo greenwashing, não podemos esperar pelo greenwashing. Eu acho que a gente está no momento do green action agora, né? E fazer alguma coisa. É isso. Muito obrigado pela conversa. Espero que a gente possa repetir mais vezes. E... Sustentabilidade não é chato, que vocês falam. Só eu. Obrigadão. Boa noite. Obrigada, a todos. pessoal. Até mais. Tchau.